Então, pessoal, dando sequência na nossa aula, agora eu vou falar com vocês a respeito da representação de números racionais, tá? Todo número racional escrito na forma fracionária pode ser representado na forma decimal. Isso pode ser feito por meio de equivalência. Então, encontrar uma fração equivalente onde o denominador se torne 100, ou 10, 100, 1000. Ou simplesmente da divisão do numerador pelo denominador. Isso vocês já fazem. Vocês dividem o numerador pelo denominador para encontrar a fração escrita na forma decimal. Vocês já costumam a fazer isso. E aí aqui o livro traz para vocês alguns exemplos, né? Então a fração 4/5. Então, se eu quiser escrever ela na forma decimal, sem efetuar a divisão, 4 dividido por 5. Então, eu sei que 5 vezes 2 é igual a 10. Então, eu multiplico o denominador por 5 e multiplico o numerador por 2, desculpa, e multiplico o numerador por 2 também. Então, eu multiplico tanto o denominador quanto o numerador pelo número 2. Por quê? Porque 5 vezes 2 é igual a 10. E aí, 2/8 eu já posso considerar que essa é uma fração escrita na forma decimal, porque aqui embaixo ficou o número 10. Se fosse o número 100, também valeria. Se fosse o número 1000, também valeria. Então, assim, frações equivalentes. Então, essa fração foi escrita da forma equivalente, encontrando uma fração, um valor que, através da multiplicação do numerador e do denominador, o mesmo valor, né, eu encontrasse uma fração equivalente. Então, e essa forma aqui foi escrita da forma equivalente. E aí, a outra forma que nós já utilizamos é a divisão de 4 por 5. Então, 4 por 4 dividido por 5. Então, como 4 é menor do que 5, a gente coloca um zero aqui na frente, certo? E aí, coloca vírgula aqui, 0, vírgula, e aí faz a conta normal. 8 vezes 5 é igual a 40, 40 menos 40, resta 0. Eu vou fazer essas duas representações ali na lousinha para vocês, só para vocês identificarem a passagem dos cálculos, tá bom? Porque quando a gente olha um cálculo pronto, é diferente de quando a gente vê o cálculo sendo realizado naquele momento, tá bom? Então, a gente vai poder escrever essa fração da forma decimal, dessas duas formas, colocando o denominador igual a 10 ou efetuando a divisão. Então, aqui, ó, 4/5, certo? Então, o número que eu multiplico por 5, que o resultado é igual a 10, é um número 2. Nós já vimos ali na representação. Então, eu vou fazer o denominador vezes 2. Se eu multiplico o denominador, eu sou obrigada a multiplicar o numerador. A fração que surgir a partir desta multiplicação do denominador e do numerador será uma fração equivalente, certo? Então, ó, 4 vezes 2, 8. 5 vezes 2, 10. Portanto, 8 décimos é equivalente a 4/5. E agora, vamos escrever na forma decimal. Então, aqui, ó, eu tenho apenas um zero. Então, eu coloco o zero aqui, 8. 0,8. Pronto, foi escrito da forma decimal. Entenderam isso? Sim. Alguém gostaria de perguntar? Professora. Sim. E essa é uma forma de fazer na forma decimal. Tem a outra. A outra forma é efetuando a divisão. 4 dividido por 5. Então, 4 dividido por 5. Essa será a outra forma de representação, certo? Então, aqui, como 4 é menor do que 5, eu acrescento um zero aqui e acrescento um zero aqui na resposta. E aí, eu começo a fazer o cálculo. Alguém gostaria de perguntar? Certo? Então, agora vai ficar 8 vezes 5 é igual a 40. 40 menos 40 é igual a 0. Reparem que, como sempre, eu já falei isso para vocês, a resposta tem que ser sempre a mesma. Se vocês encontrarem um número escrito na forma decimal diferente, é porque a resposta está errada. Essa daqui é uma fração decimal. Essa daqui é a representação na forma decimal do algarismo.
Fração decimal, representação na forma decimal. E aqui é a representação na forma decimal. Entenderam a diferença? Quando eu falar fração decimal, será assim, ou base 10, ou base 100, ou base 1000. Representação na forma decimal, será a representação com a vírgula. Perguntas? Não. Professora, a Lohana tinha perguntado por que deu 0,8. Nesse caso? Na verdade, Lohana, existe uma regrinha básica de divisão. Se você tem apenas um zero, você anda uma casinha com a vírgula. Quando você for dividir por 10, por 100, por 100 são 2, por 1000 são 3. Mas se você não lembra dessa regrinha e não entende, não tem problema. Arma a conta. 8 dividido, 8 dividido por 10, tá vendo? Então, 8 é menor do que 10, você coloca o zero, a vírgula, coloca o zero na frente. Número que multiplica por 10, que dá 80, é o número 8. 8 vezes 10, 80 menos 80, zero. Então, assim, nesses dois casos, eu só dividi. Por isso que 8 dividido por 10 é o 0,8, tá vendo? A continha tá aqui. Como eu tenho só um zero, eu venho e ando uma casinha com a vírgula, ó, uma casinha. Aí ficou 0,8. Por isso que eu fui direto para a resposta, tá? Eu pressupus que vocês sabiam realizar essa divisão mentalmente. Por isso que eu fui direto, tá? Mas, na verdade, esse 0,8 é o resultado da divisão de 8 dividido por 10. Entendeu agora, Lô? Entendeu, Lohana? Gostaria de perguntar? Se quiser falar, é só falar, tá bom? Se quiser perguntar, é só dizer. A tia está à disposição, tá bom? Então, agora vamos seguir aqui, ó. Denomina-se fração decimal. Olha a diferença. Fração. Tem a palavra fração aqui na frente. Aqui, ó, cadê? Racional escrito. Ó, forma decimal. Tá vendo? Quando a gente coloca o número com vírgula, a gente escreve ele na forma decimal. Quando a gente escreve a fração com a base 10, ó, 10, 100, 1000, 10.000, a gente escreve a fração decimal. Então, percebam a diferença. O número escrito na forma decimal é quando a gente escreve ele com vírgula. Escrito na fração decimal é como a tia falou, acabei de falar. Vai ser esses que tem a fração que são múltiplos divisíveis, números divisíveis por 10 ou múltiplos de 10, tá bom? Que tem o 10 como múltiplo, no caso. Entre outras, são frações decimais. Então, eu vou fazer a leitura completa aqui, ó. Denomina-se fração decimal toda fração cujo denominador é uma potência de base 10. Assim, 21 sobre 10, 3 sobre 100, 59 milésimos, 294 sobre 10.000 aqui, todos eles são frações escritos na forma decimal, tá bom? Agora vamos falar sobre porcentagem. Gente, uma porcentagem pode ser representada na forma de fração decimal, com denominador igual a 100, né? Esse termo origina-se da palavra latina percentual, cujo significado é porcento. Nós já falamos a respeito disso, né? Então, toda vez que aparece o sinal de porcentagem na frente de um número, indica que esse número ele está sendo dividido por 100. Quando a gente utiliza a palavra 10%, então é 10 dividido por 100. 5%, 5 dividido por 100. 3%, 3 dividido por 100. E escrito na forma, aqui escrito na forma da fração decimal, e aqui escrito na forma decimal, que é com vírgula. Então, fração decimal é uma coisa, é uma fração, aonde o denominador vai ser 10, 100, 1000, 10.000, e a forma decimal vai ser o número com vírgula, escrito com vírgula. Então, aqui ele está escrito na forma decimal, e aqui ele está escrito na fração decimal. E toda porcentagem,
Toda vez que está indicado o sinal de porcento na frente do número, esse número pode ser escrito na forma decimal, na fração decimal. Tá vendo? Ó, 21%. Então, é 21 dividido por 100. E aqui ele está escrito na forma fração decimal, forma decimal. Repara a história da divisão, que eu acabei de falar do cálculo mental, tá? Quando eu estava dividindo 8 por 10, eu ficou 0,8 aqui, porque só tinha um zero, que era só o zero do 10. Eu andei só uma casinha. Aqui eu tenho 2 zeros, tá vendo? Então, eu pego 3 e ando 2 casinhas. Olha o 21, ó. 2 casinhas. Então, eu pego e coloco 0,21 dessa forma. Tá vendo? Ó, 50%. Aqui eu tenho a fração decimal. Aqui eu tenho a forma decimal. Aqui eu tenho 2 zeros. Então, eu vou andar 2 casinhas, ó. 2. A vírgula vai vir parar aqui. Então, ficou 0,5. Porque o zero, quando ele vem para depois da vírgula, ele não conta como valor numérico. Então, ele não precisa ser escrito. Se colocar, não fica errado, mas ele não precisa estar escrito expressamente. Vocês entenderam isso? Então, como que a gente lê? 3%, 21%, 50%, tá? E aqui, continuando, números racionais com representação decimal finita também podem ser representados na forma de porcentagem. Então, olha, 1,8%, 1,85, desculpa. Então, ó, 1,85 eu tenho quantas casinhas depois da vírgula? 2. Significa que se eu tenho 2, esse número foi dividido por 100. Olha aqui, ó, eu não fiquei com 2 casinhas depois da vírgula? Esse número foi dividido por 100. Aqui eu também tenho 2 casinhas depois da vírgula. Então, esse número também foi dividido por 100. Se eu quiser fazer o processo contrário, sair da forma, ó, tá vendo? Forma decimal, porque está escrito com vírgula, e colocar ele na forma de fração decimal, eu também consigo. Então, eu pego o 185 que estava aqui, escrevo aqui, e aí tem 2 casinhas depois da vírgula, eu coloco as 2 casinhas, e ficou 185 por 100. 185 dividido por 100, 185 por 100, 185 é por 100. Então, eu também posso fazer o caminho contrário. Vocês entenderam como é que faz o caminho contrário? Sim ou não? Sim. Sim. Então, vamos continuar. Ao passar os números racionais da forma fracionária para a forma decimal, eles podem apresentar infinitas casas decimais, chamadas de dízima periódica. Então, pessoal, quando a gente divide, por exemplo, o número 1 por 3, número 1 dividido por 3, deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Vou fazer essa divisão para mostrar para vocês o que acontece quando eu divido o número 1 por 3. E esse caso que eu vou mostrar para vocês pode acontecer com vários números, tá? Mas eu vou fazer aqui, primeiro, a fração 1/3. Então, a fração 1/3, isso aqui é um exemplo, tá? Eu nem vi qual que é o exemplo que o livro tá usando, mas, ó, 1/3. Então, eu vou fazer 1. Então, eu vou fazer 1 dividido por 3, certo? O 1 é menor do que o 3, então, eu vou ter que colocar um 0 aqui e um 0 e uma vírgula aqui na chave. Agora, eu começo. Qual é o número que eu multiplico por 3 que chega mais perto do 3, mas não passa o 10? É o número 3. 3 vezes 3 é igual a 9. 9, 10 tira 9, resta 1. 1 é menor do que 3, então eu vou ter que acrescentar um 0. Como já está depois da vírgula, eu não preciso colocar outro 0. Mas aí eu vou pensar qual é o número que eu multiplico por 3 para o resultado chegar mais perto do 10 e não passar. É o número 3 de novo. 3 vezes 3, 9. Aí 10 tira 9, resta 1. Aí eu coloco 0 aqui de novo. Aí eu coloco 3 aqui de novo. Aí eu coloco 9 aqui de novo. Aí resta 1 de novo. Então, essa conta, ela não tem fim. Quando isso acontece, esse número, o resultado dessa divisão é chamado de dízima periódica. Vocês entenderam o que é uma dízima periódica? Sim ou não? Ô, professor. Pode falar. Dízima periódica é só quando... Mais ou menos. Então, é infinito ou quando É não é infinito. infinito?
ela é infinita. Então, o que acontece? Por que ela é uma dízima periódica? Porque o número vai sempre repetindo. Se eu for continuar dividindo, eu vou colocar o número 3 aqui de novo, ó. Então, eu vou fazer de novo. Vou ter que colocar o 0 aqui e vou ter que fazer 3 vezes 3 igual a 9. E quando eu for tirar 10 menos 9, vai restar 1 de novo. E aí, eu vou ter que colocar o 3 de novo. Então, repare, é sempre o mesmo número. Primeiro, tem que ser sempre uma sequência com o mesmo número para ser uma dízima periódica. Então, ó, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. E essa conta nunca vai ter fim. Porque toda vez que eu dividir e multiplicar, o resultado vai ser 9, e de 9 vai restar 1. E aí eu vou colocar o 0, aí eu vou de novo, e vai restar 1 de novo, e vai restar 1 de novo, e vai restar 1 de novo. E para chegar no 10, de novo, eu vou ter que multiplicar por 3, por 3, por 3, por 3, por 3. Então, essa sequência numérica repetida, ela é chamada de dízima periódica, tá? Porque ela se repete o tempo todo. Eu vou mostrar para vocês mais exemplos aqui no livro, tá? Eu só fiz primeiro esse cálculo. Tem mais contas, tem mais possibilidades de divisão que acontece isso também, tá? Então, ó, vamos lá, olha a definição, ó. Denomina-se dízima periódica qualquer número decimal não exato obtido da divisão de dois números inteiros com divisores diferentes de zero. Então, olha aqui, olha os exemplos de dízimas periódicas que tem aqui, ó. Então, 4 dividido por 11. Então, ó, 36, 36, 36. Então, vai se repetindo a sequência numérica. Essa sequência numérica não precisa ser só de um algarismo, tá? Ela pode ser até de 3, 4, não importa. Desde que se repita essa sequência numérica. Então, ó, 363, ó, 36, 36. Então, 36, 36, 36. Olha outra dízima aqui. Se vocês fizerem 1 dividido por 9, vai ficar 0,1 até o infinito. Olha esse numerão aqui. Ó, então, 17.309 dividido por 9.990. Então, aqui vai ficar 1,73. Depois que chegou no 73, aí tem 326. E aí continua 326. E se eu fizer de novo, vai dar 326. Então, a dízima periódica, ela pode acontecer em algum momento da divisão, tá bom? Não precisa ser logo no primeiro. Os exemplos mais básicos, um deles eu acabei de fazer na lousinha para vocês, e aí tem outros aqui, tá bom? Então, toda vez que o período começa a se repetir, ele vai se tornar uma dízima periódica. E aí, para vocês escreverem esse número, como é um número infinito, tá vendo? É representado por 3 pontinhos, a gente substitui. Só coloca a sequência da dízima, que nesse caso é o número 36, o 36 e um tracinho em cima. Assim, vocês realizam a representação da dízima incompleta. Então, ó, ao invés de usar esses pontinhos e escrever 1, vocês só colocam 0,1 e um tracinho em cima. Aqui é a mesma coisa, a dízima começou no 326. Então, 326, o tracinho vai ficar em cima do 326. Aí tem esse QR Code aqui. Se vocês aproximarem, vocês vão ter uma demonstração ainda sobre dízima periódica. É muito interessante. Façam isso quando vocês puderem, tá bom? E aí, aqui na sequência, vem as atividades, certo? Mas, como ficou muito... Agora já são 10h09, daqui a pouco eu já vou começar a aula com outra turma, então eu não vou ter tempo de explicar para vocês esses exercícios. Eu vou pedir para vocês realizarem apenas o exercício número 1, tá bom? Então, agora, para a aula, vocês vão fazer apenas o exercício número 1 da página 47, tá certo? E aí, antes de vocês começarem a fazer, eu já vou realizar a explicação desse exercício para ficar no link da aula de vocês, tá bom? Então, como lição de casa, lição de aula, vocês vão fazer o exercício número 1 apenas, tá? Então, eu vou fazer a leitura aqui com vocês. Leia as informações apresentadas no infográfico e responda as questões propostas. Então, as informações, né? Então, aqui, infográfico, todas as informações aqui. A gente vai observar tudo que tem aqui. Mas antes de ir diretamente nele, vamos ler a primeira pergunta. Então, a primeira pergunta é: qual é o consumo mensal de água em litros de cada uma das 122 famílias mencionadas no infográfico? Então, 122 famílias, consumo mensal de água.
mês de 122 famílias. Vamos lá, vamos procurar aqui. Nossa, tem bastante. Aqui, ó. Equivale ao consumo mensal de 122 famílias de 4 pessoas, considerando o consumo de 108,4 litros por dia por pessoa. Em um mês, é 5,4 metros cúbicos por pessoa de consumo. Esses dados eu estou pegando daqui, ó. Então, olha aqui esse gráfico, essa parte grandona. Então, ó, 1.591 metros cúbicos por mês de água, tá? Então, essas informações que vocês vão precisar para responder estão todas ali naquele informativo. Então, vocês vão olhar lá, 122, e aí tá naquele pedacinho do informativo, tá? Para responder a questão A. Para responder a questão B, ó, considerando-se a economia em reais, qual é o valor cobrado aproximadamente por metro cúbico de água pela rede de saneamento básico ao clube, analisado no infográfico? Então, vocês vão ter que olhar aqui e procurar o preço. Então, ó, aqui já está falando de preço, aqui está falando de economia, ó, 1 metro cúbico. Então, vocês vão ter que fazer a leitura detalhada de tudo que está aqui dentro dessas informações, tá bom? Eu ainda não realizei a leitura, mas eu acho que é interessante vocês lerem para eu saber se vocês sabem fazer a leitura de folder, assim, com informações. Então, ó, economia do bolso foi reduzida na conta paga a Sabesp por mês, 12 mil foram economizados no mês. Passou da conta de 36 mil em média para 24 mil em agosto. Se compararmos com agosto, então aqui vem a parte da economia. Então, quando vocês forem pesquisar a parte da economia para responder a alternativa B, vocês vão olhar nessa parte aqui do informativo, tá? Eu só estou mostrando para vocês as partes que vocês vão ter que olhar para responder a questão A, B e a C agora. O que significa dizer que houve uma redução de 45% no consumo de água? Então, o que significa dizer que houve uma redução de 45%? Então, significa dizer que foi economizado, né? 45%. E aqui, qual é a fração decimal que corresponde a 45%? Essa é muito fácil, 45%. Então, 45%, tá bom? Então, a alternativa A e a alternativa B e a alternativa C são todas alternativas, são todas questões de interpretação de texto. Vamos ver como é que vocês estão nisso, tá bom? Não é difícil, não tem cálculo para vocês fazerem, é só analisar a informação e responder, tá bom? Então, a nossa aula agora vai ficar encerrada aqui e vocês têm que fazer essa atividade como lição de casa, tá bom?